Hoje nós vamos estudar um tema desafiador e ao mesmo tempo inspirador. O tema é a Igreja de Jerusalém, uma igreja que não teme a perseguição. A lição é de número 7. O texto áureo é Atos capítulo 5, versículo 29, que diz: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Na nova versão transformadora, o texto diz: devemos obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. O livro de Atos nos mostra uma comunidade cheia do Espírito Santo, mas também constantemente atacada. E a pergunta é: como essa igreja conseguiu permanecer firme diante da hostilidade? O que nós podemos aprender com esses cristãos do primeiro século para viver a nossa fé com coragem nos dias atuais? A verdade prática em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida. A segunda, Deus a protegerá. Como dissemos, Atos 5, 29, o texto diz: Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Na nova versão transformadora. Havia perseguição contínua à igreja no livro de Atos dos Apóstolos, no decorrer de toda a história cristã. Atos capítulo 3, a perseguição após a cura do coxo. Atos capítulo 5, a prisão por parte dos saduceus. Atos capítulo 8, a morte de Estevão. Atos capítulo 12, a morte de Tiago e, subsequentemente, a prisão de Pedro por Herodes Agripa I. Mas Jesus os advertiu sobre estas perseguições. Em Lucas capítulo de número 21, versículo 12, está escrito: mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governantes, por amor do meu nome. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9, está escrito: então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então nós temos no capítulo 12, por um lado, a morte de Tiago, e esse irmão de João. Por outro, a prisão e livramento de Pedro. Todas essas coisas foram advertidas por Jesus aos seus apóstolos. Posteriormente, Paulo também sofreu perseguições, algumas narradas no livro de Atos, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10 e 11, a Bíblia diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Palavra esta, que no grego é dioko, significa fazer correr, fugir, afugentar, de um modo prolongado. Como observamos aqui na lição e ao longo do livro de Atos, os primeiros perseguidores foram os líderes religiosos. Atos, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, principalmente os sacerdotes, que desfrutavam de grande prestígio diante das autoridades do império. Mas não eram todos os sacerdotes que eram empenhados em perseguir os cristãos. Atos capítulo 6, versículo 7, porque os apóstolos decidiram continuar o ministério da oração e da palavra, muitos sacerdotes creram no Evangelho. Atos capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O Sinédrio também, que era o Conselho Supremo de Israel, versículo 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. E o capitão do templo, versículo de número 24. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Então, de fato, se constituiu uma perseguição religiosa e política. A princípio, os saduceus, por sua soberba e inveja, e Herodes, por capital político. Uma verdadeira troca de favores entre a liderança religiosa e a liderança política. Como vemos, a fé cristã sofre perseguição desde o seu nascedouro. Por duas razões. Porque, em sua essência, primeiro, ela é includente. Porque convida a todos a se arrependerem e a confessarem Jesus como seu Salvador. E o segundo motivo, porque ela é excludente. Porque aponta um único caminho e ensina princípios que excluem as outras crenças como válidas para a salvação. Mas sabemos que hoje a perseguição é maior, mais diversificada do que na época do Império Romano. Hoje cristãos são impedidos ou presos a orar em lugar público, como no caso da cristã que foi presa por orar em frente a uma clínica de aborto na Inglaterra. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Okay. Why here of all places? I know you don't live
This is an abortion centre. Okay, that's well understood. Is you standing here part of the protest? No. I'm not protesting. Are you praying? I might be praying in my head out loud. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public spaces protection order? If I've got a choice, then no. Okay, well then you're under arrest on suspicion of failing to comply with the Public Spaces Protection Order, which is under the Antisocial Behaviour Crime Policing Act 2014. Cristãos também são sequestrados e mortos, como no caso da República do Congo, que é citado no jornal Mensageiro da Paz. No jornal Mensageiro da Paz, do dia 14 de maio de 2025, na página 12, nós temos a reportagem com o título "Terroristas muçulmanos atacam cristãos e queimam casas no Congo". Os moradores do vilarejo Lubero ainda dormiam às 4 horas da manhã, no dia 13 de fevereiro passado, quando 20 homens e mulheres foram surpreendidos e amarrados pelos radicais na colina Carmeli, na República Democrática do Congo. A comunidade local, majoritariamente cristã, se mobilizou para libertar os sequestrados, mas durante a reunião em que estavam decidindo como fazer, por volta das 18 horas, os extremistas das Forças Democráticas Aliadas cercaram o vilarejo e amarraram cerca de 50 outros cristãos. Amarrados juntamente com os primeiros cativos, eles foram todos levados para uma igreja protestante em Kassanga, onde foram mortos com martelos e facões. Ao longo dos anos, os radicais perpetraram ataques nos territórios de Irumu e Mombasa, e agora no território de Lubero. Os milhares de cristãos tiveram que empreender fuga e várias vezes acabam mortos durante a fuga. As casas dos cristãos têm sido saqueadas e incendiadas, escolas são realocadas, além do fechamento de igrejas e instalações de saúde, com abandono sistemático das aldeias cristãs. Desde a perseguição ideológica e intolerante até perseguições físicas e violentas em países muçulmanos. Então voltamos à pergunta inicial. Como essa igreja conseguiu permanecer firme diante de hostilidades? O que podemos aprender com eles para viver a nossa fé com coragem nos dias atuais? A igreja temia ao Senhor. Nas palavras deles, dos apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e se temor a Deus. Não era uma pregação de desobediência civil, mas de obediência divina. As razões eram porque, primeiro, esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e a sua doutrina se tornava viva em seus dias. Seus primeiros perseguidores, os saduceus, não acreditavam em milagres, anjos e muito menos ressurreição. E a pregação sobre a ressurreição de Cristo provava ser verdadeira por causa dos sinais que ocorriam no nome de Jesus, a quem os apóstolos afirmavam ter ressuscitado dos mortos. E quando as tentativas de calá-los eram prisões, ameaças pelo poder maior, incentivado pelos sacerdotes judeus, poder de Roma, anjos poderosos de Deus entravam em ação para a libertação dos apóstolos. Toda a doutrina dos saduceus era confrontada de forma poderosa e inquestionável. Por isso, muitos sacerdotes abraçaram a fé cristã naqueles dias. Enquanto Deus protegia a igreja pregava vividamente com provas incontestáveis. A vida doutrinária, viva dos primeiros discípulos do cristianismo, quando era posta em prática, punha de férias até os líderes mais poderosos do Império Romano. Atos, capítulo de número 12, depois do ocorrido, depois da libertação de Pedro, no versículo 18 e 19, está escrito: ao amanhecer houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. Esta vida doutrinária, fiel, debaixo do temor de Deus, era acompanhada de uma vida de oração. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E essa vida de oração era mais uma expressão viva de todas essas crenças que formavam essa igreja cheia do Espírito Santo, que temia a Deus e não ser perseguida por sua fé. A igreja fazia incessante oração a um Senhor que eles alegavam ter ressuscitado dos mortos, em prol de um apóstolo aprisionado em uma prisão de segurança máxima, guardado por 16 seguranças, logo após a execução de um de seus apóstolos por um poderoso
líder romano, o cenário não poderia ser mais desafiador. Mas a igreja fazia incessante oração, porque vivia debaixo do temor de Deus, em comunhão e com perseverança na doutrina ensinada. E o Senhor ressuscitado os ouvia e enviava os seus anjos, que os libertava sem esforço algum, pondo em xeque todo um sistema de segurança máxima de um poderoso império e todas as crenças de seus perseguidores religiosos. Essa era a vida cristã posta em prática. Isso era pagar o preço por aquilo que cria. Esta era a oportunidade de colocar em praça pública, sem precisar de som algum, as suas verdadeiras doutrinas, aquelas ensinadas pelo seu Senhor, calando assim todos os falsos pregadores, pondo em férias todos os falsos senhores e abrindo portas para os seus humildes mensageiros a continuar entregando esta mensagem poderosa. A única coisa que motivava os seus perseguidores não era a dúvida sobre a doutrina, era a certeza de que haviam perdido a sua plateia com seus falsos discursos e os seus apoios políticos por causa da pregação da verdade, por uma comunidade que temia Deus, que cria piamente no seu Senhor e por isso padecia constante perseguição. Mas que entre períodos de perseguição contínuas havia espaços extraordinários da manifestação do poder de Deus, não só para livrá-los, mas para deixar claro e público que as suas crenças eram reais e verdadeiras. Era uma prova de que a soberba da vida havia tomado o coração daqueles líderes religiosos que deixaram de crer e temer a Deus verdadeiramente, mas que agora também tinham a oportunidade de se render a Jesus, de confessá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. As provas eram colocadas em praça pública e muitos sacerdotes creram. Muitos dos perseguidores acabaram crendo em Jesus. A prova disso é que um dos primeiros perseguidores, um dos causadores da morte de Estevão, no capítulo 8, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, se rende a Jesus Cristo, tornando-se futuramente o maior dos apóstolos de Cristo. Uma prova de que a igreja não era só perseguida, também era protegida e era um testemunho vivo das verdades do Evangelho. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.